Como é que estamos, beleza? Eu queria trazer para vocês aqui um conteúdo relacionado a um ajuste de um projeto de um aluno, no qual ele me enviou o arquivo raiz dele, o arquivo original, e me pediu que eu desse alguns feedbacks com relação à imagem que ele produziu. Achei nada mais justo do que trazer isso para vocês de uma forma mais aprofundada, para que vocês entendam como que um workflow profissional, como que um fluxo de trabalho profissional funciona e o que pode ser feito para melhorar a imagem desse aluno. Então eu vou passar aqui detalhadamente cada uma dessas fases, desde ajuste, nomenclatura, produção, limpeza, retoque, ajuste da ideia, para trazer isso para vocês de uma forma mais interessante possível, que vocês consigam aplicar isso no fluxo de trabalho de vocês. Beleza? Sem mais delongas, vamos aqui para o que interessa. Bom, primeira coisa que eu posso fazer aqui é trazer esse trabalho que ele montou aqui para essa pizzaria, aparentemente chamada Pizza na Roça. E aqui, ó, o que a gente tem? Uma série de elementos que, quando a gente pensa num sentido de composição dessa imagem, a gente nota uma série de problemas, certo? Então, por exemplo, aqui a gente tem alguns elementos que reagem contrários uns aos outros. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? A gente tem a data, principalmente aqui, né? A nossa data. Vou deixar em vermelho para facilitar a visualização. A gente tem a nossa data. A gente tem o elemento pizza e a gente tem o elemento vinho aqui também, certo? A taça de vinho. Bem como alguns outros elementos, como as assinaturas, as palavras não e perca, e o nosso fundo, que ele é recheado de algumas aparentemente bolhas aqui na nossa composição. Bom, tendo esses elementos aqui, o que a gente percebe quando a gente bate o olho nessa imagem? O que é fundamental a gente reparar nessa composição? Os elementos, eles estão brigando por atenção, entre aspas. Por quê? Porque eles ocupam principalmente a data, o vinho e a pizza, eles ocupam espaços similares, bem como tamanhos similares. Então, aqui fica claro a intenção do criador de colocar a atenção na pizza e no vinho. Porém, existem outras formas da gente conseguir gerar essa mesma percepção, esse mesmo efeito e trazer essa sensação de, bom, temos uma pizza e um vinho para serem colocados em conjunto e, por isso mesmo, vou trabalhá-los de uma forma mais interessante. Bom, se a gente colocar isso aqui num outro arquivo, por exemplo, um outro documento, vou deixar 1080 por 1080, a gente tem mais ou menos essa interpretação dos elementos, certo? Aqui e a taça de vinho aqui. Né? Essa taça linda de vinho aqui, com esse vinho saindo para fora e essa pizza aqui, né, fazendo esse charme maravilhoso. Certo? Então, data, vinho e pizza. Bom, o que seria uma forma mais interessante de nós produzirmos, uma forma de apresentar essa ideia que seja visualmente interessante, chame a atenção e não gere confusão no olhar? Por que não gere confusão? Porque quando eu olho para essa imagem do jeito que ela está aqui, o meu olho, naturalmente, ele faz um movimento confuso, circular e concêntrico. Eu olho para o vinho, olho para a pizza, olho para cá, olho para cá, olho para cá, olho para cá, não entendo muito bem o que eu estou olhando, olho para as bolhas e perco a atenção. A gente pensar em como essa composição vai funcionar é o primeiro passo para a gente trabalhar uma imagem que seja adequada à proposta. Bom, se eu estou falando de pizza e vinho, uma combinação perfeita, e eu estou pedindo para que as pessoas não percam essa oportunidade, essa chance, poxa, eu tenho que apresentar essa imagem da melhor forma que eu puder para que essas pessoas queiram ir até o meu recipiente, até o meu local, até a minha loja, até o meu restaurante,
para que elas consumam o que eu estou vendendo. Nesse sentido aqui, a minha imagem ela pode até afastar potenciais clientes e não atraí-los. Então, como que eu poderia começar a pensar nessa imagem? Como que eu poderia pensar nessa produção? Primeiro, a gente pode começar a pensar no seguinte: a gente tem uma mesa. Essa mesa ela pode estar mais ou menos aqui assim, na diagonal ascendente, tá? Numa ascendente, mais ou menos aqui. Essa mesa ela pode ter uma fatia de pizza aqui, mais ou menos, entrando na tela, certo? Vou apagar aqui essa parte, como se tivesse uma pizza aqui derretendo, um queijo, alguma coisa assim, um elemento. A gente consegue capturar uma imagem como essa no próprio banco de imagem, tá? Aqui no nosso caso eu vou usar o Shutterstock. Então, um queijo derretendo, os elementos bem aparentes aqui assim, né? Talvez uma calabresa, um queijo passando aqui, tá? Essa forma, o jeito que essa fatia vai se apresentar para nós depende daquilo que a gente vai conseguir capturar no banco de imagem, certo? Então, eu ainda vou precisar fazer a pesquisa dessas imagens para avaliar, cara, o que fica mais interessante de eu utilizar nessa produção. Essa mesa pode ser uma mesa de madeira, né? Talvez uma mesa de madeira caiba bem para a proposta da imagem com comida e vinho, pizza e vinho. Esse vinho, eu ainda não sei se ele é interessante da gente adicionar à imagem. Pode ser que não. Pode ser que ele fique perdido aqui nessa composição. Pode ser que ele fique perdido. Ou eu poderia adicioná-lo na parte de trás aqui da imagem, como uma espécie de complemento da minha pizza. Talvez até desfocado do restante. Né? Eu vou fazendo uma taça aqui bonitinha. Esse vinho ele não precisa ter splash, ele não precisa ter nada, tá? Não precisa ter nada disso. Só uma taça de vinho normal. E o fundo, ele pode ser um fundo desfocado, tá? Esse fundo aqui ele pode ser desfocado para talvez colocando pessoas, movimento de pessoas sentadas num bar, né? Então pessoas sentadas, talvez gesticulando, alguma coisa nesse sentido. Também vale uma pesquisa mais aprofundada no próprio banco de imagens para a gente avaliar o que faz sentido ou não para nossa composição. Tá? Eu não vou olhar nenhuma referência. Por que eu não vou olhar nenhuma referência? Porque eu quero testar, treinar a minha mente para ela criar essa própria composição. Tá? Então aqui eu tenho uma brevíssima ideia do que eu estou imaginando e fazer isso funcionar vai depender do trato visual que eu vou dar para essa imagem, beleza? Então, a primeira coisa, o nosso Google Chrome, vou digitar aqui Shutterstock e vou começar a fazer essa busca pela minha pizza. Como a minha pizza vai ser o elemento principal da minha imagem, eu vou seguir a orientação de luz e sombra que essa pizza vai me apresentar, né? Então, pizza, talvez se eu colocar pizza slice, fica mais interessante. Pizza slice. Aqui a gente tem uma imagem interessante. Aqui a gente tem uma outra imagem interessante. Não precisa ser uma baita de uma produção visual. Afinal, isso aqui é só uma postagem para a rede social. Tá? A gente não precisa enfeitar isso aqui como se fosse um produto que vai estar colocado num ponto de venda impresso, onde as pessoas vão constantemente olhar aquela imagem, certo? Então ela não é necessária nesse sentido. Essa aqui é uma boa imagem, só que o ângulo dela de cima para baixo não me agrada, tendo em vista que eu gostaria de fazer um ângulo mais próximo, com uma câmera mais ou menos bem focada, não mais ou menos, só que bem focada no produto. Então, eu continuo essa busca, essa pesquisa. Aqui tem uma imagem interessante, só que eu não gosto dos condimentos que tem nessa pizza, nesse pedaço. Aqui a gente tem um outro exemplo interessante, aqui também, mas os condimentos não estão legais. Aqui eu gosto. Então eu vou abrindo o máximo de abas possíveis, não sei, fica a dúvida. Aqui a calabresona
clássica. E conforme eu vou arrastando a tela para baixo, rolando a tela para baixo, a minha aba, perceba que eu vou abrindo todas essas abas e depois eu vou selecionando uma a uma para avaliar quais são mais interessantes para minha proposta. Aqui tem uma imagem interessante também, mesona de madeira lá no fundo. Aqui, por exemplo, eu já tenho uma ideia de como que essa mesa pode se parecer, ó, nessa imagem que eu acabei de abrir. Então pode ser uma imagem de uma mesa de madeira se desfocando, com um gradiente mais escuro lá no fundo. Então já começo a maquinar na minha cabeça, nesse mesmo instante, o que pode funcionar ou não para minha imagem. Ó, essa aqui tá interessante. Essa aqui até eu posso montar uma composição de forma que há um queijo derretendo aqui nessa pizza. Ó, essa aqui tá bem interessante. Essa aqui tá legal. Caraca, cada pizza, velho. Cada pedacinho de pizza que você fala, meu amigo, se eu estivesse com essa pizza na minha boca agora, o mundo pararia. O mundo pararia. Ah, eu ficaria tão feliz quanto esse cara aqui, ó. Esse cara aqui tá muito feliz, ó. Cara, ele tá comendo um pedaço de pizza delicioso, tá muito feliz. Vou tentar agora agilizar um pouco esse processo no seguinte sentido. Eu vou tentar encontrar uma imagem onde contenha pizza e vinho no mesmo clique fotográfico. Tá, então simplesmente vou colocar aqui, ó, pizza and wine. E vamos ver o que ele me traz. Legal, já me trouxe algumas informações interessantes. Por exemplo, a taça ao redor do prato, né, ao lado, perdão, do prato arredondado. Um ângulo superior aqui visto de cima, se não me engano chama-se plongé, esse tipo de ângulo. Um outro ângulo aqui, só que essa diagonal me incomoda. Gostaria que fosse o contrário. Posso também inverter a imagem sem problema. Essa aqui tá interessante, essa imagem. Então, se eu tenho essa possibilidade de utilizar essas imagens, eu posso até compô-las de uma forma que fique visualmente mais chamativo. Então, por exemplo, nessa imagem que eu acabei de abrir aqui, ó, essa aqui, por exemplo, a gente poderia adicionar um pedaço de pizza vindo nessa direção. Uma pizza, claro, de calabresa com um queijinho derretido. O desafio aqui, no entanto, seria encontrar um pedaço de pizza que tivesse a mesma direção dessa luz aqui. Pelo ângulo da câmera, da lente usada na câmera e pela proximidade que a câmera está dos objetos fotografados, eu acho que não ficaria interessante a sobreposição de uma imagem de um pedaço de pizza nessa conjuntura aqui, nessa imagem final. Então, eu provavelmente desconsideraria essa imagem. Mas, de novo, eu desconsideraria tendo em vista que eu já tenho experiência de fazer esse tipo de composição e eu sei que provavelmente não daria certo. Se você está iniciando, certamente você vai ter que fazer esse processo e colocar em prática para avaliar por conta própria que não dá certo. Então, muito bem. Eu fiz uma seleção de várias imagens aqui e agora eu queria passar uma por uma para avaliar junto com vocês o que nós podemos trazer dessas imagens para nossa composição. Tá bom? Essa aqui parece legal, mas não espetacular. Por que eu não acho espetacular? Porque tem muito desfoque, tem desfoque lá no fundo também, a luz não tá tão interessante, mas eu gosto bastante do queijo saindo aqui, ó, e se esticando após a remoção do pedaço do conjunto. Essa aqui, a iluminação me parece um pouco mais adequada, tem o fundo da mesa aqui de madeira, que também gera, né, uma espécie de solidez para a imagem, ao mesmo tempo que quase que uma exclusividade. Essa aqui me parece legal, só que a iluminação está muito estourada e não tem, né, o queijinho derretendo, então essa aqui eu vou fechar, não vou nem considerar. Essa aqui tá legal, posso tentar, depois eu volto nela. Essa aqui não.
tá muito simples. Essa aqui tá bem interessante, mas a iluminação tá muito dura. Parece que ela tá num ambiente externo. Parece que é o sol que tá incidindo aqui nessa composição, nessas imagens. Desculpa, nesses objetos, né, na comida em si. O que me gera um certo desconforto é essa sombra muito dura. Eu quero gerar uma sensação de dimensionalidade mais interessante através de uma luz difusa incidindo nessa pizza. Mas eu gosto muito desse queijo totalmente esticado aqui. Mas eu não vou usar essa imagem por causa da luz. Essa me parece muito legal, porém, ela parece que tá meio crua a pizza, né? Eu posso até tentar resolver isso aqui no Photoshop, trazendo um pouco mais de contraste, de saturação, mas ela parece estar muito crua, ou até congelada, ou fake, né? Porém, o queijo aqui tá bem legal, né? Então eu poderia usar esse queijo, apesar de que os condimentos aqui, esse tomatezão, esse tomate grandão aqui na pizza, ele gera um certo desconforto pro meu olhar. Parece que foi montada a pizza, sabe? Especificamente para foto. Diferente dessa aqui, ó. Essa aqui tá muito interessante, apesar de eu não gostar desse desfoque ali no fundo. A cor tá balanceada, tá gerando esse aspecto mais quente, tá interessante. Essa aqui é interessante, eu posso utilizar ela em conjunto com essa, né? Fazer esse queijo derretendo, parece legal. Essa aqui, calabresa em inglês, pepperoni, será? Como é que é pizza de calabresa em inglês? Não sei, vamos procurar no Google Translate. Pizza de calabresa. Pepperoni, normalmente, né? Eles usam como pepperoni. Essa aqui tá bem legal, mas eu não gosto da direção da luz, parece que a luz tá vindo de cima e, na verdade, de todos os lados, né? Mas principalmente de cima aqui, tem uma sombra bem mais forte nessa parte. Não gostei, não. Essa tá interessante. Essa tá bem legal. Tá bem interessante. Essa tá interessante. Tá bonitinha, mas parece tão fraquinha essa pizza, cara. Né? Tava precisando de uns condimentos mais interessantes, uma massa um pouco mais gorda. Por isso eu vou fechar. Essa aqui eu gosto muito, tá? Gosto muito dessa imagem aqui. Gosto muito mesmo. Primeiro porque ela pode ser usada tanto na vertical quanto na horizontal, o que facilita uma criação, por exemplo, de um story, que é na vertical o formato dele, a dimensão dele, da imagem final. Então pode facilitar bastante aqui. Então esse aqui tá no meu top 3, por enquanto. Essa aqui tá bem legal também, apesar de que não teria espaço para colocar o vinho, a não ser que eu fizesse, claro, uma manipulação, gerasse, né, uma outra possibilidade. Essa tá bem interessante. A luz tá bem difusa, tá bonita essa luz. Não sei se ele usou só um softbox ou talvez até mais do que um, provavelmente deve ser um bem grandão. E tá bonita a composição da própria pizza. Tá bem legal essa também, top 3. Essa aqui eu vou fechar. Essa aqui tá legal também, mas eu não gosto da angulação da câmera e nem desses tomates colocados aqui no fundo. Certamente eu tiraria eles da composição. Só que essas duas aqui, essa e essa, me dão mais liberdade de criação. Consigo colocar um vinho aqui no lado, fica mais interessante. Essa aqui me parece bastante interessante, mas eu não sei. Essa aqui tá bem legal, que eu tenho bastante espaço para trabalhar. Então, ao mesmo tempo, eu tô avaliando o custo e o benefício de eu ter uma imagem como essa, não despender tanto tempo para produzir uma postagem que não vai ficar no ar por muito tempo, as possibilidades de criação que eu tenho com base na experiência prévia de criar as imagens. Essa tá bem interessante também, mas eu não gosto da composição dos ingredientes do pedaço de pizza. Essa tá legal, mas tá com muito desfoque, então não. Essa tá bem interessante, só que tá muito próxima também, né? O que vai gerar uma dificuldade tremenda na hora de recortar alguns desses elementos. Essa também tá bem bonita, a iluminação tá bem interessante, tá bem dramática. Essa tá legal, mas nem tanto. Essa aqui tá bem interessante também, apesar
tá muito próxima aqui a pizza, né? Essa eu não gostei, tá muito similar aqui, né? Por mais que seja, provavelmente deve ser de 4 queijos, tá muito linear esse pedaço. Não tem variação de condimentos. Essa aqui não, essa aqui também não, essa aqui também não. Então me sobraram essa aqui, esse aqui não, essa e essa. Eu gostei dessa daqui. Eu acho que essa aqui é uma boa candidata. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar ela, a prévia dela, e vou jogar dentro do Photoshop. Tá? Vou deixar aqui a minha ref de exemplo. Excluir esse background, essa layer aqui eu vou excluir também, não tem necessidade de eu mantê-la. Vou aumentar aqui a minha pizza. Posso aumentar ainda mais se eu quiser. Ó. Talvez aqui assim, ó. E talvez eu nem precise colocar o vinho aqui também. Nem preciso colocar o vinho. Essa é uma decisão que a gente toma durante o processo. Tá? Não tem a necessidade de colocar um vinho aqui não. Só a pizza talvez converse bem melhor. Talvez essa aqui. Então, ó, até o estilo da pizza a gente tem que tomar cuidado em como a gente vai apresentar isso. Porque o estilo do restaurante, né? Esse estilo aqui desse restaurante, eu não sei se é a Casa Verrone ou se é Pizza da Roça, na Roça. Eu não sei qual dos dois é o restaurante. Mas, será que eles têm esse tipo de pizza? Provavelmente sim. É um estilo de pizza comum nos restaurantes, né, nas pizzarias do Brasil. Mas, será que eles têm esse tipo de pizza? Será que é apropriado esse tipo de pizza para esse restaurante? Não sei. Realmente não sei. De qualquer maneira, eu vou pegar e vou jogar essa imagem aqui também para testar como que a composição dela funciona na minha imagem. Tá, vou aumentar ela aqui um pouquinho. Deixa eu ver. Talvez aqui assim, ó. Certo? E aí, aqui eu posso até tentar apagar ela com a máscara. É bem grosseiro assim mesmo, tá? Para adicionar uma mesa de madeira aqui no fundo. Então, o próximo passo que eu daria, posso apagar essa. Essa aqui também é interessante, viu? Essa não, essa não, essa não, essa tá legal também, mas não. Vou deixar essas abas aqui, essas abas abertas, para vai que não fica tão interessante assim a nossa composição, e eu acho interessante trocar a pizza, tá? Pode ser que dê uma outra, né, surja uma outra ideia no meio. Eu sempre deixo aberto essa possibilidade de surgir uma outra ideia no meio do caminho. Muito bem. E aí tem uma coisa importante, por exemplo, o cliente ele pode ter exigido que tenha uma taça de vinho aqui. Né? Se ele exige que há uma taça de vinho, então você vai ter que dar um jeito de colocar uma taça de vinho aqui. Eu não vou colocar por causa dessa liberdade que eu tenho aqui de poder produzir essa imagem e de achar que uma taça de vinho vai acabar poluindo a vontade da pessoa comer, poluindo o visual da imagem, trazendo mais um elemento para que ela olhe e acabe não querendo, não gerando esse desejo de comer no meu espectador. Mas isso é só uma decisão que eu estou tomando aqui como uma decisão meramente
meramente didática. Agora eu tenho aqui algumas... Procurei aqui um termo wood table. Wood table. Para tentar encontrar uma mesa que possa funcionar na composição dessa imagem aqui. Por exemplo, essa aqui. Deixa eu ver. Ela está bem desfocada. Essa aqui pode funcionar. Essa wood table. Não dá para ver muito bem qual que é o ângulo que ela tá. E isso é muito bem-vindo. Posso colocar ela aqui, ó. E só blocar esses elementos na tela aqui. Na verdade, nem preciso girar ela. Jogo para baixo. Eu percebo que ela está bem aproximada, né? Posso girar ela assim um pouquinho. Giro ela um pouquinho e gera uma perspectiva. Mais ou menos assim. Acho que funciona. Posso gerar um blur? Talvez 8, 7. 7 tá interessante, talvez 6. Tô fazendo bem grosseiramente. E aqui eu posso tirar a minha mesa aqui, ó. Posso até aumentar ainda mais a perspectiva. Então, gerando distort. Vou manter assim mesmo. Tá? Não precisa estar perfeito. Até porque essa mesa aqui a gente vai apagar ela. Vai fazer ela ficar bem mais apagada na composição. Mas só para a pessoa ter uma ideia de que tem uma mesa de madeira ali. É mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Beleza. Então, tenho essa imagem da pizza. E agora eu tenho bastante espaço de respiro para eu trabalhar com o texto da imagem, certo? Então, eu posso agora pegar aqui, por exemplo, e entender o seguinte. Aqui eu posso colocar um título, posso colocar os logos posicionados nesse terço da imagem, né? Imaginando que nós tenhamos aqui um terço mais ou menos assim, certo? Nesses 2 terços aqui. E posso aproveitar toda essa região da minha imagem para trabalhar de uma forma que gere a atenção de quem está visualizando. Beleza? Então, próximo passo. Tenho aqui mais ou menos uma ideia de como que eu vou fazer. Eu vou baixar essas imagens agora. Vou liberar essas imagens aqui para vocês, se vocês quiserem produzir o mesmo resultado. Fiquei na dúvida agora se eu uso essa imagem mesmo ou essa. Acho que eu vou usar essa aqui, cara. O foda é que aqui eu só consigo ver a fatia. Eu não consigo ver o restante da pizza, né? Então eu vou usar essa aqui mesmo. Vou usar essa mesmo. Vou baixar essa aqui também. Tô com as 2 imagens. Vou jogar elas aqui. Simplesmente clicar e arrastar para o meu arquivo. Transformar em img-pizza, renomear a nossa camada do Photoshop. Vou excluir essa minha imagem, vou excluir essa aqui também, que eu não preciso delas agora. Vou excluir essa aqui também.
IMG Pizza já está em Smart Object. Por que eu coloco Smart Object? Porque eu consigo preservar a característica original da minha imagem sem perder qualidade. Então eu tenho aqui IMG-mesa madeira. Tenho a minha ref, tenho as minhas outras anotações, vou colocar aqui como notes. E eu vou começar a trabalhar nessa imagem da pizza. Vou criar um grupo para ela, chamar ela de IMG_pizza. Vou diminuir aqui a minha imagem, certo? Vou jogar ela aqui um pouquinho vou rotacionar ela um pouquinho, diminuir, jogo ela para cá, tá muito rotacionada para o meu gosto. Vou jogar ela mais ou menos aqui assim. Certo? Então, conforme eu estou mexendo a minha imagem, eu estou verificando essa área aqui do fundo, aqui embaixo, essa área aqui em cima e como está posicionada a minha pizza em relação ao meu terço. Tá? Essa regrinha de composição dos terços. Muito bem. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou simplesmente pegar a minha Pen Tool, tecla de atalho P, e vou criar um path, ou caminho em português, e deixar ele colocado aqui no meu... Criar esse caminho aqui para minha pizza, né, para eu separar ela do meu fundo. Finalizei a minha path e agora ela fica salva aqui para mim. Ó. Se eu der 2 cliques nela, eu posso renomear para que ela fique salva realmente. Porque se eu criar uma nova path, começar um novo caminho, ele vai substituir essa originalmente criada. Então, vou renomear para pizza, por exemplo. Beleza. Clico fora aqui da minha path e agora eu posso simplesmente selecionar ela aqui, Shift F6, eu dou um feather de 2 e crio uma máscara. Agora ele criou essa máscara para mim, com base nesse feather. Eu posso, inclusive, vou fazer diferente, tirar o feather e vou simplesmente criar essa máscara novamente. Ela vai fazer uma transição bem dura, né, de uma para outra. Uma coisa que eu posso fazer, não é tão indicado nós fazermos, mas nesse caso aqui eu vou me aproveitar desse recurso. Eu vou pegar Blur Tool e vou passar ela aqui nessa região, para deixar um pouco mais com blur. Ó. Passar 1, 2, 3, 4, 5 e vou dando esse blur nessa minha seleção. Tá? Eu quero esse blur bem localizado e manual mesmo, tá? Para ele gerar esse desfoque nessa região. Como eu sei que é um desfoque bem localizado, por isso que eu estou usando essa ferramenta Blur. Existem outros métodos de você produzir esse tipo de recorte e gerar esse desfoque em uma determinada região. Vou trazer a minha mesa de madeira, já está em Smart Object, vou diminuir ela aqui, vou jogar ela para baixo da imagem pizza, criar um grupo, um Ctrl G, renomear para imagem IMG_madeira e vou deixar mais ou menos aqui assim, ó. Vou dar uma mudada nela aqui, posso expandir um pouquinho, gerar uma perspectiva aqui assim, e note que nessa região eu tenho uma madeira, uma cor de madeira aqui, e aqui eu tenho outra, tá? Então eu tenho que resolver esse problema de cor, ok? Como é que eu faço isso? Posso simplesmente pegar aqui o meu Selective Color,
vou trabalhar nos vermelhos e vou adicionar ciano. Vou tirar um pouco de amarelo. E olha como ele já está ficando bem similar. Vamos ver, adicionar um pouco de preto e branco? Não quero adicionar nem preto nem branco. Vou adicionar um pouco de magenta, bem pouquinho. Vou vir nos amarelos e fazer um processo similar. E ao mesmo tempo eu estou olhando mais ou menos para essa região aqui, ó. Para essa região aqui, para que meu olho fixe aqui, eu consiga perceber a diferença desse para esse, ok? Vou pegar aqui os amarelos e eu vou simplesmente arrastando e voltando para ver até onde que eu posso ir para que ele não fique tão discrepante. Só um pouquinho de magenta. Mais ou menos aqui assim. Vamos ver o antes e o depois. Antes e depois. Já tá bem interessante. Falta o blur ainda, né? Deixa eu ver se eu adicionar um pouquinho de preto nos amarelos. Mais 8% de preto. Tá interessante. Filter. Blur. Gaussian Blur. Adicionar uns 4%. 3. 2. Os 3 tá ótimo. Vou dar um OK. Vou adicionar um Blur Gallery, um Tilt Shift, que é um tipo de desfoque inteligente do Photoshop, que ele permite que eu coloque um pouco mais de blur naquela parte de cima lá. Posso diminuir um pouquinho aqui para 7, mais ou menos, e dou um OK. Beleza. Olha como parece que está no mesmo plano agora. Percebe? Uma outra coisa que eu posso fazer é adicionar uma vinheta ou simplesmente um degradê aqui através das curvas. Posso jogar esse meu degradê com a ferramenta Gradient Tool nessa primeira opção aqui de cima, que é o Linear Gradient, e também do preto para o transparente. Eu posso, do branco para o transparente, porque eu quero revelar a minha máscara. Posso começar aqui, ó, jogar um pouquinho, colocar em 10%. Posso, ao invés de eu utilizar o meio ponto da curva e jogar para baixo, eu posso vir aqui, ó, diminuir este ponto das highlights e também diminuir os meios tons. Agora ele fica um aspecto um pouco mais realista. Trago aqui o Gradient Tool, vou passando, trazendo um pouco mais de informação aqui para mim. Legal. Vamos trabalhar um pouquinho nessa pizza. Percebe? O que eu estou fazendo não é nada difícil. É muito simples, só que eu preciso ter um olhar atento à composição geral. E essa composição geral faz com que a imagem tenha um apelo visual bem mais interessante. Então, por exemplo, eu estou achando que as folhinhas... Vamos ler visualmente essa imagem. Tá? Vamos olhar para ela e vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Eu estou achando que essa folhinha ela está muito azulada. Ela está com muito ciano nela. Então eu poderia simplesmente alterar essa cor dessa folhinha para algo um pouquinho mais verde. Né? Tô achando também que a massa da pizza está muito esbranquiçada. Posso deixar ela um pouco mais amarelada, talvez mais avermelhada, com um aspecto um pouco mais queimado. Certo? E talvez esse queijo aqui eu posso deixar ele um pouquinho mais amarelado também.
E depois melhorar o contraste entre luz e sombra, entre os pontos muito claros e os pontos muito escuros, para gerar um pouco mais de dramaticidade também, certo? Então vamos começar pelas folhinhas. Vou pegar o Selective Color, colocar aqui como folhas, trabalhar nos verdes e eu vou tirar ciano. Quando eu tiro o ciano, eu adiciono vermelho. Se eu ponho mais ciano, ele fica mais ciano, evidente. Então eu vou tirar um pouquinho do ciano, adicionar um pouquinho de amarelo e o magenta eu vou tirar também, para ficar um pouquinho mais verde. Antes, depois, antes, depois, antes, depois. Certo? Já deu um grau nessa imagem, já ficou um pouquinho mais esverdeada. Uma outra coisa que eu posso fazer também é vir no Hue and Saturation, escolher os meus verdes e tentar aumentar um pouquinho a saturação. Vamos ver se fica legal? Bem pouquinho, só para dar um charme. O efeito é bem sutil, talvez vocês não percebam pela tela. Antes, depois, antes, depois, antes, depois. Posso aumentar um pouquinho aqui, talvez 18, para ele ficar mais interessante. Eu gosto dos tomates do jeito que eles estão, não acho que eles precisam de nenhuma alteração. Então aqui vou manter ainda nos... Acho que isso aqui é um manjericão, né? Parece um manjericão. A vibrância total da imagem. Vamos aumentar um pouquinho, deixar ela um pouquinho mais vibrante, as cores um pouquinho mais vibrantes, talvez 33, tá interessante. Vou aumentar um pouquinho a saturação também. Legal. Só que eu vou tirar essa saturação e essa vibrância dessa madeira aqui, ó. Eu não quero. Se bem que, como ela tá trabalhando, atuando junto, totalmente, não tem por que tirar. Só que essa vibrância, como ela tá pegando ambas as imagens, eu vou jogar ela para cima do meu grupo Imagem Pizza e vou colocar um outro grupo, criar um outro grupo e chamá-lo de ajustes. Ajustes. Certo? Nessas aqui, eu vou clipar elas com o comando Ctrl+Alt+G na imagem pizza. Ou botão direito, vem aqui em Release Clipping Mask. Se eu clicar de novo, Create Clipping Mask. Ou Ctrl+Alt+G. Beleza. Aqui, bom, na massa da pizza, né, tá muito esbranquiçada. Vamos tentar resolver isso. Vou pegar o meu Selective Color, gerar um Clipping Mask, vou nos Yellows e vou tentar aumentar um pouquinho o magenta aqui, ó. Porque se eu adicionar verde, ele fica, parece que ele perde, por isso que ele fica mais doente, muito doido isso. E os cianos eu vou tirar aqui também. Só que eu vou inverter a minha máscara para pintar tudo de preto, vou aproximar e vou pintar de branco só nessas áreas que eu quero aqui. Que eu já consigo ver uma diferença mais rosada, né? Pizza mais rosada. Mesma coisa aqui. Estou fazendo essas seleções, mas depois eu posso trocar. Eu já estou achando que ela ficou muito rosada, muito avermelhada. Já não estou gostando do que eu estou vendo. Vamos diminuir um pouco esse magenta. Os yellows, vamos dar uma escurecida nele. E o ciano tá legal. Não acho que tá ruim, não. Só que aqui ainda tô achando... Não tô gostando do que eu tô vendo aqui. Então eu vou duplicar esse efeito. Pintar minha máscara de preto nessa região. Como é que eu fiz para entrar nesse modo preto e branco?
segurei o Alt e cliquei na miniatura da minha máscara. Tá? Se eu clico uma vez, ele sai ou entra. Se eu clico de novo, ele sai dessa visibilidade, dessa visualização. Então eu vou pintar aqui de preto e manter só essa área aqui com esse efeito. Só que eu vou pegar os meus vermelhos e vou pintar um pouco de preto aqui, ó. Dar uma amarelada nele também, para ele combinar mais com essa pizza aqui. Tirei um pouco do efeito nessa região, mas ó, antes, depois, antes e depois, tá bem mais interessante. Posso pegar o magenta aqui também e dar uma melhoradinha, e aqui nos cianos eu posso tirar um pouquinho também. Legal, já ficou com um aspecto bem mais interessante do que antes, pro meu gosto, claro. Agora vamos trabalhar nesse queijo aqui, né? Nessa parte de cima aqui. Eu vou adicionar Selective Color, clipar ele. Vou pintar de preto a minha máscara, para que eu possa agora sim pintar de branco o meu queijo. Eu vou deixar um efeito bem drástico aqui, ó, só para eu conseguir visualizar onde eu estou pintando. Não precisa ser perfeito. Vamos também salvar aqui o nosso arquivo. Vou salvar na área de trabalho. Aluno refeito. E vou pintar aqui, ó. Vou acelerar aqui o processo para não ficar tão maçante. Legal. Posso voltar para o efeito original. Essa aqui foi a máscara que eu criei. E agora eu posso pegar os amarelos e colocar um pouquinho mais de magenta. Não gostei. Tô achando que ficou muito esbranquiçado. Posso então colocar um pouquinho mais de amarelo. Um pouquinho mais de amarelo, menos ciano, para ele ficar um pouco mais avermelhado. Posso pegar os vermelhos e tentar trabalhar um pouquinho nele aqui também, ó. Deixar um pouquinho mais avermelhado e um pouquinho mais amarelado. Posso adicionar um pouquinho mais de preto também. E os magentas também. Antes, depois, antes, depois. Ele ganhou um pouco mais de vida. Vou pegar o Vibrance, ou vibrância em português, e vou adicionar um pouquinho de vibrância também nessas cores, ó. Só que eu vou pegar só a máscara dessa layer de baixo, com Alt selecionado, clico, seguro e arrasto para máscara de cima. Provavelmente ele vai mostrar um aviso. Você gostaria de substituir essa máscara? Só você apertar um OK que ele substitui. Então aqui, ó, se eu der um antes e um depois, vocês vão notar que a pizza em si já ganhou bastante vida. Ficou bem mais interessante. Agora, eu vou usar aqui um plugin que eu comprei já tem vários meses, já, se duvidar já tem anos que eu tenho esse plugin, chamado TK8. E aqui ele tem uma opção para mim chamado de Luminosity Masks, onde ele lê a luminosidade da sua imagem e faz com que ele separe as tonalidades de preto e branco e consiga mostrar para você quais são as tonalidades mais claras e quais são as mais escuras. Dessa forma eu consigo gerar seleções através dessas máscaras, desses tons luminosos, claros, médios e escuros. Então funciona basicamente o seguinte: clico aqui na minha máscara, no meu botãozinho inicial, e aqui ele tem 6 níveis de preto, de tons escuros, e 6 níveis de tons claros.
Se eu gerar o nível 2, olha como ele vai deixando a imagem mais contrastada. Ele está selecionando, para mim, só esses tons mais claros. Então eu posso chegar aqui no nível 4, por exemplo, e gerar uma nova máscara de curva. Ele vai gerar essa máscara de curva para mim, já gerou automaticamente com um clique. E agora eu posso clipar ela na minha imagem e gerar aqui, ó, se eu aumento e diminuo, ó como ele traz um brilho, um realce para essas áreas mais claras. Percebe? Então eu consigo gerar um contraste muito mais interessante com essas máscaras de tonalidade, o que fica bem legal. E eu posso fazer o inverso também. Ó, gerei aqui mais ou menos esse resultado, antes, depois. Agora eu posso gerar uma nova máscara, só que dos meus tons mais escuros. Aqui é um negativo da minha imagem, certo? Então ele inverteu os tons. Posso gerar uma curva, clipo com Ctrl Alt G e agora eu desço ele aqui, ó. Eu desço a minha curva para ele gerar mais contraste. Mais ou menos aqui. Só que eu vou manter somente na minha pizza e não no restante. Muito bem. Tem a imagem da pizza, tem a imagem da madeira. Gosto do jeito que está. Posso talvez tentar trazer um pouquinho de vermelho para os tomates. Inverto a máscara, clipo e jogo só nos tomatinhos aqui, ó. Vou trazendo com o próprio brush. Certo? Inclusive, uma coisa importante, posso limpar também aqui os nossos tomatinhos, né? Aqui assim. Esse processo de limpeza eu não fiz inicialmente por ser uma imagem do Shutter, então ela já está tratada, por assim dizer, né? Então você não precisa perder esse tempo de limpeza desses elementos. Só que algumas vezes elas vêm com algumas imperfeições e pode ter sido até a própria intenção do fotógrafo, né? Mas aqui você já percebe que ela tem algumas imperfeiçõezinhas que podem ser resolvidas. Show. Posso voltar aqui à edição. Muito bem. Posso também adicionar uma vinheta geral aqui na minha imagem. De novo, lá de cima, pego o ponto mais luminoso, desço ele, depois o mediano, desço ele também. E eu gosto de fazer a vinheta bem manual mesmo, tá? Coloco o flow em 10% e passo ela num movimento semicircular, digamos assim, como se eu estivesse pincelando com um pincel realista, né, com um pincel na realidade. Antes, depois, antes, depois. Posso aumentar ele um pouquinho aqui também. Legal. Mudo aqui para vinheta. Esse aqui, tomates. Esse aqui, brilho, underline, highlights. Perdão, esse aqui é shadows. Shadows, ou curva, ou sombras. Esse aqui, highlights. Vibrância. Esse aqui, queijo, né? Queijo. Massa.
Legal. Então tem uma imagem da pizza e tem uma imagem do fundo. Muito bem. E tenho esses ajustes por cima. Posso também adicionar um color balance. Né? Um color balance aqui nas shadows. Posso deixar um pouquinho mais avermelhado. Mais amarelado. -5 para o amarelo. Nos highlights, posso adicionar um pouquinho de vermelho. Um pouquinho de amarelo também, para gerar um pouco mais de luminância. Posso adicionar um brightness and contrast e gerar um pouco mais de contraste aqui na minha imagem. Tipo uns 8%. Certo? Então, antes, depois. Olha como ele já ganhou mais vida. E agora eu posso trabalhar com o texto. Certo? Então eu posso pegar aqui, ó, 18 de março. Pizza e vinho, a combinação perfeita. Então, como que eu poderia trabalhar esse texto aqui? Né? 18 de março. Certo? 18 de março. Posso tirar o D, colocar março, ou 18/3. Vou colocar aqui copy, um grupo só para tipografia. Então, 18. Que tipografia que eu poderia usar para combinar com essa imagem? Eu poderia usar, por exemplo, uma tipografia mais, talvez, Bebas Neue, tipo isso aqui, 18/3. Certo? Talvez até aumentando aqui, ó. Né? Larga a mão. 18/3. 18/3. Diminuir aqui um pouco o espaço. Não gosto dessa barra do jeito que tá. Posso tentar criar uma outra barra com outra tipografia, talvez mais fina. Eu tenho aqui, por exemplo, a Helvetica. Ela tem uma fonte chamada Hairline, um peso, né, chamado Hairline, que eu posso usar aqui, por exemplo. 18/3. Posso colocar pequenininho, ou talvez até aqui, ó. E nessa região, posso criar um shape com a minha Pen Tool e mudar aqui o meu formatinho dela para, em vez de Path, ele ser Shape. Tiro o Stroke, que é a borda. O Fill pode manter em branco. E eu crio aqui, ó, uma espécie de faixa para ele gerar um efeito interessante aqui para mim. Como se fosse um aviso, né? E essa corzinha dessa faixa pode ser vermelhinho. Esse vermelhinho aqui, ó. Mais ou menos isso aqui. Mais ou menos isso. Posso posso deixar ele até menorzinho aqui, ó. Ou não. Como se fosse uma bandeirola, né? E talvez até menor.
Aí eu posso escrever aqui pizza e vinho. É uma forma que fica interessante. Talvez até... Posso vir aqui, ó, no fontes.adobe.com. Logar na minha conta. E pensar numa tipografia aqui. Sei lá, deixa eu escrever pizza, por exemplo. O que ele me mostra se eu escrever pizza? Nada. Absolutamente nada. Mas, sei lá, cursive. Tá. Vou ter que procurar através do que eles têm de resultado aqui. Posso mudar o texto aqui para pizza, por exemplo. Ver o que eles têm de opção. E começar a pensar no seguinte, cara, eu tô querendo uma coisa mais escrita, né? Por exemplo, essa aqui tá interessante, pizza e vinho. Ele me parece me traz uma ideia de... me traz uma ideia de escrito à mão, que pode ser legal, pode ser interessante, me traz uma ideia de rustidão ou rusticidade, não sei se essa palavra existe, um visual rústico, por assim dizer. Né? Aqui eu posso dar um tratamento de cor que fique mais interessante. Por exemplo, posso adicionar uma curva aqui nessa faixinha, tá? Posso aumentar aqui um pouquinho, clipo ela e mudo a máscara. E eu simplesmente posso pegar aqui, ó, e trazer uma corzinha para ela. Ó. Tá? Posso fazer a mesma coisa, só que para sombra. Então posso colocar aqui, ó, light e shadow. Aí eu posso trocar ela aqui. Pinto de preto. E trago aqui as shadows. Só para dar uma dimensionalidade um pouco maior. Posso pegar o brush também e pintando aqui, ó. Ele ficar um pouquinho mais tridimensional, por assim dizer. Posso também copiar o próprio shape, clipar ele, posso convertê-lo para Smart Object, vir em Filter, Noise, Add Noise. E agora eu tenho uma textura um pouco mais interessante. Posso tirar um pouco da opacidade também. Posso aumentar um pouquinho o 18 do 3. E posso também diminuir ele um pouco, que eu copiei mais uma vez. Só que agora eu vou adicionar uma bordinha branca, ó. Como se fosse um efeito de... Fugiu o nome agora na minha cabeça. Como se estivesse pregado. Fugiu o nome. Como se ele estivesse sendo... Não é pregada a palavra. Fugiu a palavra. Costurado. Né? Como se estivesse sendo costurado. Então eu posso criar esse tipo de efeito como se ele estivesse participando de uma costura, né? Então fica um efeito interessante também. Posso diminuir um pouco aqui o efeito, ó. Talvez 70% de fio. E posso mexer também na configuração desses traçados, ó. Vou deixar 2, por exemplo. E o gap vou deixar 3, 4, 2. Tá legal, essa configuração tá interessante. Posso fechar.
E posso, inclusive, adicionar dentro desse traçado, eu posso adicionar um bevel emboss. E aí que o bagulho fica louco, que eu consigo deixar ele bem, ó, mais ou menos essa iluminação aqui, ó. Tamanho bem pequenininho, ó. 2 pixels, soft. Mais ou menos isso. Up, down. Mais ou menos isso aqui. Aí ele fica mais ou menos parecendo aí que tá, né, colocado. Posso, inclusive, criar um novo ajuste de curva, diminuir aqui ele, ó, bem diminuidinho. Ctrl I para inverter, e posso pintar essa parte aqui, ó, com o brush para ele gerar ainda mais contraste. Certo? Tenho aqui a minha data, 18/3, e agora vamos fazer esse tratamento tipográfico. Antes, deixa eu trazer aqui o logo, Casa Verone, o logo, deixa eu ver, logo Casa Verone, logo, tá, beleza. Trago esses dois para cá. Opa. Tenho a copy, tenho a faixa e tem os logos que vão vir para cá agora. Então, a Casa Verone, posso até deixar ele aqui do ladinho, ó. Verone no caso, né? Vou criar uma nova pasta, escrever aqui, ó, logos. Isso aqui eu posso apagar. Ó, pizza na roça. Legal. Posso diminuir um pouquinho. Tiro isso aqui do ladinho. Posso gerar um outro tratamento aqui de curva. Ó. Diminuir bem. Inverto a máscara. Coloco aqui vinheta. E pinto só essa parte aqui, ó. Com o brush mesmo, ó, em 10% eu vou dando um clique de cada vez. E ele vai deixando essa área bem mais escura para que eu gere contraste na leitura dos logos. Posso tirar da pizza aqui também. Certo? Muito bem. E agora, basta que eu coloque o meu texto aqui, tá? Pizza e vinho, a combinação perfeita. Eu acho que eu tiraria a frase "a combinação perfeita", porque não temos um vinho na imagem, certo? E também não acho que deveria entrar nenhum vinho nessa imagem aqui. Mas vamos testar aqui a nossa composition. Vou instalar essas fontes aqui. Activate. 5 fonts. Good Karma é o nome. Vou salvar meu arquivo. Esses ajustes. Essa copy. Aqui na verdade não é copy, né? Isso aqui é data. Agora sim é uma pasta nova chamada copy. Copy. E aqui eu vou criar chamado pizza e só pizza primeiro. Good Karma. Pizza. Vinho.
pizza e vinho. Vamos ver se eu consigo. Ó. Fica bem interessante. White. Bright. Não gostei desse aqui. White. Ela tem uma curvatura bem interessante. Pizza e vinho. Posso manter assim. Talvez assim. Para gerar ainda mais dinamismo. Então, a leitura é como se ela ficasse desse jeito. Né? Aí tem o logo e em seguida a data. Posso inclusive chegar aqui, ó, pizza e vinho, né? Posso diminuir um pouco o espaço do pizza. Posso aumentar um pouco a palavra pizza. Posso adicionar um brush aqui no fundo. Talvez um brush de fumaça, de partículas, né? Não gostei. Talvez um brush de special effects, tipo assim. Ah não, esse aqui é smudge. Mais ou menos isso aqui. Se não me engano, esse brush vem junto com o Photoshop. Não, tá só poluindo esse negócio. Pizza e vinho. Prefiro ele embaixo, assim. Eu gosto dessa disposição do texto. Pizza e vinho. Deixa eu ver, talvez se eu tirar um pouquinho a nossa informação de baixo. Não. Uma coisa que eu posso fazer também é o seguinte. Vou colocar aqui uma nova pastinha chamada Effects. E eu posso criar uma fumacinha aqui na minha pizza. Deixa eu ver se eu tenho aqui smoke. Então, não é essa. Smoke. Eu tenho uns estilos de smoke que dá pra usar.
Dodge Smoke. E eu posso dar um Gaussian Blur nelas, para ficar um pouquinho mais embaçado. 1.8. Posso tirar Smoke Underline Brush. Posso tirar aqui. Bem sutil, ó. E por fim, acho que eu posso criar uma setinha aqui assim. Uma setinha tipo aqui assim, ó. Sabe bem? Não gostei dessa setinha. Vou trazer pra cá. Que eu acho que eu tenho uma. Tá melhor. É uma disposição até mais interessante. Ó, pizza e vinho. Aqui assim. E a data eu vou mudar ela aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo. Posso também mudar a direção. Fechou? Então aqui a gente tem. Posso apagar esses layers. Ctrl Shift N. Dou um Alt Ctrl Shift E para ele dar um merge, uma junção de todas as layers em uma só. Posso criar um novo grupo, chamar ele de High Pass, que eu quero dar um pump para minha imagem agora. Venho em Filtro, Other, High Pass, dou um High Pass de 3, dou um OK, venho no Blend Mode e coloco o Soft Light. Antes, depois. Se eu colocar em Overlay, ele vai estourar um pouquinho mais. Ó. Antes, depois. Vou deixar em Overlay e diminuir o Fill para 63%. Show de bola. Vou colocar aqui HP-3. E agora sim, Ctrl Shift Alt N, Merge All, escrevo aqui Final Image, pinto de verde, desabilito todas as outras layers, salvo, jogo esse aqui lá para outra imagem. E tenho aqui a minha imagem final. Então, antes, depois, antes, depois.
certo? Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha aprendido a como fazer esse tipo de composição e se você quiser saber mais sobre esse tipo de imagem, criação profissional, é só você deixar um comentário aqui embaixo que eu aproveito e crio outros vídeos como esse para você, beleza? Forte abraço, a gente se vê numa próxima.